Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma reflexão em João capítulo 6, versículo 68, onde nós lemos assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quero basear, meus irmãos, essa reflexão hoje nessa pergunta de Pedro: para quem iremos nós? E depois de lido o texto, eu quero começar com uma historinha ilustrativa muito interessante. A historinha conta que existe em um determinado lugar uma caverna. Essa caverna ela é repleta de becos e de galerias. E em um ponto dessa caverna existe uma larga pedra em forma de platô. E essa pedra é conhecida pelo nome de O Púlpito. Certa vez o guia turístico da caverna subiu naquela pedra e disse aos participantes da excursão: olha, prestem atenção, pois eu vou pregar um sermão e prometo que será curto. E então ele pregou o seu realmente curto, mas muito importante sermão. Ele disse assim: senhores turistas, a partir deste ponto, se quiserem estar seguros, mantenham-se sempre perto de mim. E os turistas logo tiveram a oportunidade de compreender a razão daquelas palavras. É que a partir dali, a caverna era tão escura que alguém que se afastasse poderia se perder naquelas trevas. Pois bem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é assim também conosco, Jesus. Assim como aqueles turistas deveriam ficar perto do guia se quisessem estar seguros, nós também, se quisermos estar espiritualmente seguros, precisamos estar com Jesus. E Pedro reconheceu isso e disse que não iria a lugar nenhum e nem a ninguém, pois ele já estava com o único que tem as palavras de vida eterna. Se nós conhecemos o contexto do verso em questão, sabemos, meus irmãos, que Pedro estava respondendo a uma pergunta de Jesus, se eles não queriam deixar de segui-lo também, como muitos estavam fazendo. Se eles quisessem, poderiam ir, Jesus não os impediria, mas Pedro foi firme em sua resposta: não. Ir para onde? Ou para quem? Quem mais pode nos dar a vida eterna? Quem mais poderá nos fazer entrar, como diria Richard Baxter, no descanso eterno dos santos, quando nos despediremos de todo o vendaval de murmúrios e suspiros e de todos os rios de lágrimas que nos acompanharam vida afora? Quem? Ninguém. E por isso Pedro disse, e com ele concordaram os demais discípulos: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pega aí a sua Bíblia, meu irmão, abra no Evangelho de Mateus e leia comigo no capítulo 13, os versos 3 a 8. Aí nós temos a parábola do semeador. E assim diz o texto: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Agora leia aí, veja aí comigo nos versos 18 em diante, 18 até o 23, a explicação dessa parábola feita por Jesus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Uma das coisas que essa parábola nos mostra, meus irmãos, é que existem vários tipos de coração em termos de recepção à palavra de Deus.
e seguindo a Jesus naquela ocasião em que Pedro se expressa com as palavras que lemos inicialmente, com a pergunta: para quem iremos nós? Dizendo com isso que não deixaria de seguir a Jesus. Inicialmente havia todos esses tipos de coração que nós encontramos aí na parábola. E é por isso que nem todos ficaram com ele, nem todos ficaram com Jesus. Agora eu pergunto para você, que tipo de coração tem sido o seu? Será que encontrará a palavra de Deus aqui hoje, entre os meus ouvintes, corações, entre aspas, boa terra? Voltemos, meus amados, ao nosso versículo inicial e vejamos algumas lições que nós podemos tirar dele. A primeira lição que eu tiro para nossa reflexão dentro desse verso é que ninguém há entre os homens que possa te salvar, nem você mesmo. Agora, obviamente eu me refiro à salvação para a vida eterna, porque muitas pessoas podem salvar umas às outras de diversas maneiras. Alguém pode salvar um outro alguém, por exemplo, de sofrer um acidente, pode salvar de cometer um erro, pode salvar de morrer afogado. Os médicos estão sempre salvando a vida de alguém. Porém, meus amados, espiritualmente, para a vida eterna, ninguém há entre os homens que seja capaz de te salvar. O ser humano é um ser de capacidades múltiplas e grandiosas, mas ao mesmo tempo é incapaz no que respeita a muitas outras coisas. Tomemos como exemplo algo que faz parte do contexto, se não de todas, de quase todas as pessoas no mundo: a energia elétrica, que eu digo ao Amapá nesses últimos dias, não é? Que coisa extraordinária é a energia elétrica. Um dia sem energia elétrica gera um grande transtorno e um grande prejuízo, quanto mais uma semana, 10 dias, conforme nós temos visto aí no estado do Amapá. Nós não conseguimos mais sobreviver sem a energia elétrica. E que feito extraordinário, então, é a produção de energia elétrica. Entretanto, meus irmãos, apesar de ser capaz de extrair da natureza a energia elétrica, transformar outros tipos de energia em energia elétrica, o homem é incapaz de fazê-la. Isso mesmo, ele é incapaz de fazê-la. Ele precisa extraí-la a partir da força da água, ou dos ventos, ou da energia solar, ou a partir de forças atômicas, nucleares, enfim, ele precisa extraí-la de algum lugar. Ele não consegue fazer, precisa extrair. E para isso ele precisa de uma série de instrumentos, de aparelhos de alta tecnologia, mas para a construção desses aparelhos ele precisa retirar da natureza a matéria-prima que Deus criou, como os metais e os plásticos, por exemplo. Então, em tudo, o homem é dependente de Deus. Ele é muito capaz, mas ao mesmo tempo é incapaz. Em tudo ele é dependente de Deus. Mas, meus amados irmãos e amigos, principalmente o homem é incapaz no que diz respeito à salvação da sua alma. E é isso que Pedro revela com essas palavras. E lá em Atos capítulo 4, verso 12, o mesmo Pedro vai revelar isso novamente. Ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, essa é a primeira lição que nós extraímos hoje desse versículo. Ninguém há entre os homens, nem você mesmo, que possa te salvar para a vida eterna. Não esqueça disso, grave isso aí na sua mente, grave bem: ninguém há entre os homens, nem mesmo você, que possa te salvar para a vida eterna. Vejamos agora uma segunda lição, que é: Jesus Cristo é a sua única esperança de salvação. A vida eterna, a salvação está em Jesus e não há para onde se esquivar. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Ou ficamos com Jesus e Jesus conosco, ou o fim da nossa caminhada, seja qual for o caminho que tomarmos, nos levará direto ao inferno. E se assim o for, não nos despediremos de todo o vendaval de murmúrios e suspiros e de todos os rios de lágrimas que nos acompanharam vida fora. Não, eles continuarão em maior intensidade. Há uma música que diz assim: todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. Será verdade isso? Eu diria diferente. Eu diria que todos os caminhos menos um levam ao inferno. Aliás, não sou eu
quem digo, mas é Deus quem diz em sua palavra. Porque lá em João 3, versos 18 e 19, nós lemos que acerca de Jesus, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. No mesmo capítulo 3, versos 35 a 36, lemos que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E no Evangelho de João, ainda no capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus é quem diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E lá em Atos 4:12, meus irmãos, Pedro diz, texto que nós já citamos, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a importância de se enfatizar isso, meus amados, reside no fato de que muitos há nesse mundo que depositam a sua confiança no que concerne a sua salvação em coisas até boas, como ordenanças, sacramentos, cerimônias, rituais, religiosidade, igreja, bondade pessoal. E há muitas coisas que são boas. Quem pode negar, por exemplo, que é coisa boa participar das ordenanças? Quem pode negar que é coisa boa participar dos cultos da igreja? Há muitas coisas que são boas. Entretanto, meus irmãos, prestem atenção. Essas coisas, como substitutos do Salvador, essas e outras coisas, sejam quais forem, são inúteis. Elas são boas, mas elas são inúteis. Como substitutos do Salvador, elas são inúteis. Veja mais essa historinha ilustrativa. Disse que uma pessoa estava em um pequeno barco no meio de um rio e de repente o barco virou e afundou. O moço, que não sabia nadar direito, ficou apavorado. De repente ele viu um grande tronco que vinha descendo o rio e se agarrou nele com toda a força. Mas ele estava descendo rápido e à medida que descia as águas, estas se tornavam mais agitadas. E a razão dessa agitação é que um pouco mais abaixo existia uma grande queda d'água, uma grande cachoeira, na qual, caso ele se precipitasse, não sairia com vida. Então alguém o viu e tentou salvá-lo jogando uma corda, mas, vez após vez, ele se recusou a soltar o tronco para agarrar a corda, e a sua morte, então, foi inevitável. Então, meus irmãos, o tronco era bom. O tronco mantinha sua cabeça fora d'água, mas o tronco não podia evitar que ele se precipitasse queda d'água abaixo. O que podia fazer isso por ele era a corda que lhe jogaram, à qual ele não se agarrou. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, para a salvação, para a vida eterna, Jesus é, entre aspas, essa corda. É preciso ter coragem e largar todas as outras coisas nas quais estamos agarrados, pensando que seremos salvos por elas. É preciso largar e nos agarrarmos unicamente em Jesus. Então já são duas lições importantes que nós aprendemos aqui. Presta atenção, grava aí na sua mente. Ninguém há entre os homens, nem você mesmo, que possa te salvar para a vida eterna. E, segunda lição, Jesus Cristo é a sua única esperança de salvação. Mas ainda tem uma terceira lição, que é a seguinte: Jesus lhe dá a liberdade de segui-lo ou não, mas saiba que segui-lo implica em sério compromisso de vida com ele. Muitos de entre a multidão deixaram de seguir a Jesus. Se nós lermos lá o contexto do versículo inicial que lemos, vamos ver que muitos dentre a multidão deixaram de seguir a Jesus. E aos seus discípulos mais chegados, então Jesus perguntou: quereis vós também retirar-vos? Há um certo mancebo de qualidade. A palavra de Deus diz, o Evangelho diz, que Jesus amou, mas não o forçou a segui-lo. Então, episódios como esses, mostram para nós, mostram para você, que você pode segui-lo ou não, pode seguir a Jesus ou não. Mas se você se decidir por segui-lo, faça-o sabendo que terá que assumir um grande compromisso. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele alista 5 propósitos para a vida do seguidor de Jesus. Assim ele diz lá:
Você foi planejado para agradar a Deus. Primeiro propósito. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. E quinto, você foi feito para uma missão. É verdade, meus irmãos, isso. E tudo isso implica em compromisso. Compromisso sério e grande. Algum tempo atrás, aqui em nossa igreja, na Primeira Igreja Batista em Muqui, nós refletimos sobre o que Aiden Wilson Tozer escreveu sob o título A Prova Final do Amor a Cristo. O texto utilizado foi João 14, versos 21 e 24, a parte A de ambos os versículos, que dizem assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E baseado nesses versos, nós enfatizamos que a prova final do amor a Cristo não é a emoção, nem a declaração diante de um grande público ou outra coisa qualquer que não a obediência. Outras coisas, como a emoção, por exemplo, até podem fazer parte, mas se não se constituem em a prova final de que nós amamos a Deus, que nós amamos a Cristo. Se nós amamos a Cristo, haveremos de querer segui-lo. Se nós amamos a Cristo e estamos dispostos a segui-lo, temos de saber que isso implicará em um sério compromisso de vida com Ele. Jesus não quer que ninguém comece a segui-lo sem antes calcular os custos e não força ninguém que não queira pagar o preço a segui-lo. Então, meus queridos, concluindo, ninguém entre os homens pode lhe salvar, nem mesmo você. Jesus Cristo é a sua única esperança de salvação. Você precisa desesperadamente de Jesus. Jesus quer lhe salvar e já lhe deu prova disso. Disse que quando Fox, líder dos Quakers, foi encarcerado em um porão sujo e desceu-se para ficar no lugar do líder. Então Cromwell, muito impressionado com este oferecimento, perguntou aos grandes do seu conselho: qual de vós faria tal coisa por mim se eu estivesse na mesma situação? Obviamente Cromwell não pôde aceitar a oferta, mas estava admiradíssimo de ver uma amizade tão profunda e sincera. Meus irmãos, Jesus deu prova que quer lhe salvar, e isso ele fez morrendo em seu lugar. Mas ele deixa com você a escolha de se você vai segui-lo ou não. Mas saiba de uma coisa: se você escolher segui-lo, isso implica em sério compromisso de vida com ele. Como bem escreveu Richard Baxter lá no passado, Cristo libertou-nos das impossibilidades da aliança das obras e do fardo e jugo das cerimônias legais, mas não das dificuldades e dores da obediência ao Evangelho. Então que nós possamos, meus irmãos, pensar nisso, nessa pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Não temos para onde ir, não temos para outra pessoa para quem ir, não temos para outro lugar onde ir. Por quê? Porque tu tens as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém.